Hoje vamos refletir sobre a terceira bem-aventurança descrita em Mateus 5:5, onde lemos que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A história da humanidade está cheia de exemplos de conquistadores que venceram pela força militar, pela crueldade, pelas armas. As batalhas épicas replicadas nos filmes e livros nos ensinam que aqueles que ganham ou herdam a terra são aqueles que lutam, batalham, que são agressivos na busca de suas conquistas, mesmo que tenham que prejudicar outros para isso. Esses costumam ser os conquistadores. Mas então, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, novamente inverte a lógica com a qual costumamos enxergar o mundo e nos diz que os mansos herdarão a terra. Mas afinal, o que é ser alguém manso? E qual é a terra a respeito da qual Cristo fala? Responder a essas perguntas é o nosso objetivo hoje. No dia 22 de maio de 2002, o policial Ike Brown, de Jacksonville, no estado da Flórida, Estados Unidos, recebeu uma notícia devastadora dada por um de seus colegas de trabalho. Seu filho, Isaac Brown Jr., de apenas 21 anos de idade, havia sido assassinado enquanto jogava videogame na casa de um amigo. Isaac era um jovem gentil, engraçado e que amava jogar basquete. O assassino, Takoya Kreiner, se envolveu em um tiroteio na rua da casa onde Isaac estava e, em uma sucessão de disparos, acabou atingindo e matando o rapaz e outro jovem. Após 3 anos, quando o julgamento pelo crime teve início, Ike compareceu ao tribunal. Mas ao invés de olhar aquele rapaz por seu crime, ele decidiu seguir os ensinamentos de Jesus. E como cristão, começou a orar pelo assassino do filho. Ao invés de vingança e retribuição, ele ofereceu perdão e compaixão. Takoya Kreiner foi condenado à prisão perpétua. E após alguns anos cumprindo sua pena, recebeu uma carta escrita pelo pai do garoto a quem tinha assassinado. Na carta, Ike Brown ofereceu perdão ao assassino de seu filho e falou a ele sobre a graça e o amor de Cristo, que também o perdoaria se Takoya se arrependesse. Brown passou a visitar Takoya, orar com ele e acabou formalmente o adotando como filho. Takoya Kreiner descobriu que Deus era real e estava dando a ele uma nova chance graças à atitude de amor e compaixão de Ike Brown. Vamos à lição e aplicação de hoje. Vivemos em uma cultura que nos ensina desde bem jovens que devemos ganhar a vida. Ensina-nos a competir para sermos os melhores, para conquistarmos e vencermos. Motivam-nos a requerer nossos direitos, a retribuir se ofendidos, a enxergar os outros como oponentes, adversários ou como instrumentos na conquista de nossos objetivos. Jesus, por outro lado, nos ensina que de nada adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, que todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quer perder a vida por amor a ele, esse sim ganhará. Que todo aquele que quiser vir após ele deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, como escrito em Lucas 9, versos 23 a 25. E que os verdadeiramente felizes são os mansos de espírito. As palavras de Jesus nos parecem difíceis demais de serem vividas na prática, e justamente por isso precisamos do auxílio do Espírito Santo para nos ensinar o que é ser alguém manso. Nos termos do dicionário português, uma das características que definem manso como alguém que foi apaziguado, que foi posto em paz e que, por isso, é capaz de ser paciente e longânimo para com as pessoas. Alguém manso é capaz de perdoar as ofensas sofridas ao invés de buscar a retribuição. É capaz de colocar diante de Deus as situações de ofensa e agressão e de orar pelos que o prejudicam.
A própria Bíblia nos ensina sobre essas características que fazem alguém ser considerado manso. Vemos, por exemplo, Moisés, que segundo relatado em Números 12, verso 3, era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Sabemos que Moisés dedicou anos da sua vida liderando a nação de Israel em sua caminhada pelo deserto, sempre com zelo e esforço, buscando cuidar das necessidades a ele apresentadas, clamando pelo povo e buscando direção de Deus. Ainda assim, por diversas vezes, o vemos sendo questionado e atacado em sua liderança e pessoalmente ofendido. Números 12 relata uma dessas situações, na qual os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, o criticaram, falando dele pelas suas costas e questionaram sua liderança. Por sua atitude, Miriam ficou leprosa e Moisés imediatamente orou ao Senhor em favor dela para que fosse curada. Mesmo tendo sido ofendido e traído por sua própria família, Moisés não deixou seu coração se encher de rancor. Ao contrário, ele liberou perdão e orou a Deus por aquela que o ofendeu. Assim como Ike Brown fez ao perdoar e orar pelo assassino de seu filho, e assim como Jesus fez. Nosso maior exemplo de mansidão é o próprio Senhor, que nos diz que se realmente queremos encontrar descanso para as nossas almas, devemos aprender que Ele é manso e humilde de espírito. Está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Vemos essa mansidão de Cristo se revelando inúmeras vezes ao longo de seu ministério, mas, principalmente, na cruz, quando ele orou ao Pai em favor de seus inimigos, daqueles que zombaram dele, lhe cuspiram, bateram, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e o penduraram naquela cruz. Jesus foi capaz de olhar para os seus executores com compaixão e pedir ao Pai que os perdoasse porque estavam perdidos e não sabiam o que estavam fazendo. Cristo foi capaz de morrer por mim e por você, inimigos de Deus, rebeldes contra Ele. Em Cristo nós fomos apaziguados com Deus. Não somos mais beligerantes, inimigos, mas filhos de Deus, perdoados e capazes, pela graça de Deus e pelo auxílio do seu Santo Espírito, de perdoar aqueles que nos ofendem. Nossa dívida era impagável, e ainda assim a graça e a misericórdia nos foram estendidas, e Cristo nos ensina que devemos estender esse favor ao nosso próximo, ao perdoar e orar por aqueles que nos ofendem. Ao sermos pacientes e longânimos para com o nosso próximo. Por outro lado, isso não quer dizer que devemos ser tolerantes ou coniventes com o pecado. Moisés foi firme quando precisou ser, ao ver que o povo estava se desviando dos caminhos do Senhor. Do mesmo modo, Jesus sempre foi contundente na sua denúncia contra o pecado. Justamente por seu amor pelas pessoas, Jesus queria que elas fossem confrontadas por sua pecaminosidade, para que pudessem se arrepender e reconhecer a necessidade do Salvador. Precisamos pedir ao Senhor amor e sabedoria para lidarmos com as pessoas à nossa volta, para que possamos ser instrumentos, para que elas possam ser impactadas e transformadas, através do nosso testemunho de mansidão e de compromisso com as verdades da Palavra de Deus. Talvez, agindo assim, nem sempre seremos os vencedores aos olhos do mundo. Muitas vezes teremos que enfrentar a perda e o prejuízo, mas o Senhor nos diz que os mansos herdarão a terra. Isso é uma referência à terra prometida, onde a paz, a alegria e o verdadeiro descanso serão abundantes. Lá estaremos com Cristo e desfrutaremos do novo céu, da nova terra que o Senhor tem para os que o amam e passarão a eternidade com Ele. Portanto, ore para que o Senhor ajude você a ser alguém bondoso, paciente e gentil com as pessoas. Peça a Ele para tirar do seu coração toda mágoa e amargura e te ensine a perdoar e a negar a si mesmo. Ore por aquelas pessoas difíceis com as quais você tem que conviver ou que prejudicaram você e libere perdão. Busque ser manso e gentil com todos à sua volta, porque os mansos herdarão a terra.